Então vamos à palavra do Senhor. Quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo vai ser o 23, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura. Curva a sua cabeça, peça para o Senhor falar com a sua vida hoje, mais uma vez. Pai amado, eu te louvo pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor. Eu te louvo porque através dela, Senhor, somos lapidados, edificados, consolados. Mais uma vez, Espírito Santo, eu peço a tua ação sobrenatural sobre nós, sobre essa reunião e sobre o ministrar da palavra, Senhor. Que ela ultrapassa os limites naturais e que possamos, Senhor, verdadeiramente sermos tocados no íntimo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus procura por adoradores. O tema da nossa mensagem é exatamente isso. Deus procura os verdadeiros adoradores. É até estranho, né, o termo Deus procura, mas existe alguns versículos na Bíblia em que nós encontramos essa expressão, né, que Deus está procurando. Como, por exemplo, Deus procurou por um homem que pudesse ficar na brecha a favor de Israel, procurou por um intercessor, naquele texto do profeta, mas infelizmente, diz a palavra, não encontrou alguém que pudesse ficar na brecha. Quando esses termos é usado, lógico que nós temos que entender mais além, né? Deus procura, porque a procura provém de seres que não têm onisciência, que não têm conhecimento, não é? A gente procura por algo que se perde porque nós não sabemos aonde está, não é verdade? Então, quando fala que Deus está procurando, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Ele sabe aonde estão os verdadeiros adoradores. Ele sabe aonde estão ou aonde está aquilo que Ele procura. Então é lógico que quando a Bíblia diz que Deus está à procura, está falando de um desejo de Deus, né? De um anseio de Deus. Deus está desejoso, Deus está à procura, com ansiedade por aqueles que são verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E eu acho muito interessante esse termo, porque geralmente somos nós que procuramos por Deus, não é? Procuramos a sua presença, procuramos o seu Espírito. Essa semana eu me lembro que estava orando a Deus, dizendo exatamente isso: Senhor, eu busco a tua presença há muitos anos. E tem momentos em nossa vida que parece que há um desabafo espiritual, né? Um clamor por novidade, por resposta. E eu estava orando assim a Deus essa semana. Mas esse texto me chama a atenção porque é Deus em quem está procurando, não é? Deus é que está desejando encontrar verdadeiros adoradores. E nesse texto que Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, tem aqui uma resposta de Deus interessante. Ele fala que os verdadeiros adoradores são aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Em espírito porque nós, para prestarmos uma adoração plena diante de Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós, não é? A ação do Espírito nos leva a oferecer algo espiritual, e quando Deus busca adoradores que o adoram em espírito, também há um contrário da ação da carne, porque a carne pode fazer muitas coisas, mas Deus busca aqueles que adoram em espírito. A ação da carne muitas vezes está envolvendo a nossa vida, porque nós somos seres carnais. E às vezes em pleno exercício da adoração, pode ser que nós saiamos do Espírito e começamos um processo carnal.
Eu já me peguei, às vezes, saindo dessa verdadeira adoração espiritual e entrando em um processo carnal, quando, por exemplo, em meio a uma adoração, você está preocupado se as pessoas estão te vendo. Será que elas estão reparando do jeito que eu estou adorando, com a mão levantada ou com a mão abaixada? São lapsos da existência humana que você sai de um lugar espiritual e entra num lugar físico, carnal. E não é nem a questão de ser pecado ou não, e sim de se fazer parte de um mover natural, humano. Mas Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E o segundo ponto é que adoram em verdade. É impossível, meu querido, você ser um adorador de Deus se você não for sincero. Adoração em verdade é uma adoração sincera. Você pode vir na igreja e adorar, como fizemos agora, cantar louvores a Deus, sem sinceridade. Você não está adorando em verdade. Porque você pode cantar que Ele é santo, 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 como nós cantamos, e no seu interior você diz, será que é bem assim? Será que realmente Ele é tudo isso? Então, nesse momento, você canta com seus lábios, mas falta verdade, sinceridade. E então eu busquei um exemplo bíblico para a gente se pautar nessa manhã, o que é ser um verdadeiro adorador, não é? E é lógico, amados, que ser um verdadeiro adorador não diz respeito apenas a este momento de culto em que nós adoramos a Deus com cânticos. É lógico que ser um verdadeiro adorador vai além de simplesmente entoar louvores a Deus, e sim uma vida tal que produz glória e honra para Deus. Amém? E eu encontro uma história na Bíblia, e nós vamos basear nela, porque eu acredito que esses homens chegaram a este lugar de verdadeira adoração. Eu falo dos magos, que está registrado, por favor, vão lá comigo, no livro de Mateus capítulo 2. Você que não trouxe a Bíblia, vai ser projetado aí na tela novamente para você acompanhar. A história dos magos, dos sábios que foram adorar Jesus. Amém? Acharam aí? Mateus capítulo 2, fala da visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Por que eu acredito que esses magos do Oriente chegaram a este lugar perfeito da adoração? Porque eles foram conduzidos pela graça de Deus, através de
um sinal no céu, não é? E quando eles terminam, quando eles fazem aquilo que vieram fazer, da adoração e tudo que envolveu este momento da adoração, Deus volta a falar com ele. Deus volta a alertá-los acerca também do caminho de volta. Ou seja, é como se Deus falasse na entrada e falasse na saída. É como se Deus dissesse: vocês foram aprovados. Vocês foram e cumpriram exatamente o propósito no qual vocês foram enviados, de adorar ao Senhor Jesus. Esse texto aqui existe algumas lendas, ou talvez conjecturas que fazem do texto. Eu mesmo já talvez ministrei, até ensinei que eram 3 magos. Quem já ensinou que eram 3 magos? Mas o texto, hora nenhuma, diz quantos eram, não é? Nós podemos até fazer conjecturas da Bíblia, né, e supor que seja, mas não podemos afirmar com certeza coisas que o texto não diz. Também dizemos que eram reis. A Bíblia também não diz que eles eram reis. A expressão usada para eles de magos é uma expressão também usada em outras partes da Bíblia, como por exemplo no livro de Atos, não precisa de abrir, Atos 8, 9, 11, quando fala de Simão, o mágico. E por exemplo em Atos 13, 6, quando fala de Elimás, o encantador. É o mesmo termo usado que usou aqui para eles, magos, que significa literalmente mágicos. Esse termo ele é usado tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. No caso do livro de Atos, por exemplo, eram sentidos negativos, de pessoas que mexiam com uma certa magia, encantamento. Mas magos também pode significar coisas boas, pessoas dado ao estudo, pessoas sábias, astrólogos. E neste caso desses homens que vieram do Oriente, é essa aplicação. Eles eram considerados sábios. E eu acredito que eles se tornaram muito mais sábios ao decidirem ir adorar Jesus. Amém? Então se confirmou a sabedoria deles. Há muito tempo, eu assisti a um filme, que eu quero até recomendar para os irmãos, quem tiver oportunidade. Se eu não me engano, ele chama-se O Quarto Sábio. É isso mesmo, Mateus? Ou é O Quarto Mago? Acho que é sábio que está lá no filme, né? Esse filme, como eu assisti há um bom tempo, não que eu seja antigo, é que eu assisti há um bom tempo, era no tempo ainda das locadoras de filmes, né? Falar isso para os jovens de hoje, eles não sabem direito o que é, né? Havia uns estabelecimentos na cidade em que se alugava fitas para você ver um filme, não é? E interessante que eu me lembrei disso, porque tinha uma multa se você entregasse a fita sem rebobinar. Como as coisas vão mudando. Vocês lembram disso? Tinha que rebobinar a fita, voltar ela toda, para depois você entregar. E foi nesse tempo em que eu assisti esse filme, muito interessante, gente, pode, eu não sei aonde achar, né? Não sei, na Netflix hoje, sei. Até eu disse que talvez ache na internet. É muito bom o filme, muito bom mesmo. Fala a história de um suposto quarto sábio que se atrasou nessa jornada e ele vai depois. Não vou contar o filme, senão vai perder a graça. Mas é interessante de vocês verem. Baseando nessa história desses magos, amados, eu tirei algumas lições aqui, que nós devemos aplicar, receber como instrução do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Porque eles tinham alguns pontos de diferença, e que fizeram deles verdadeiros adoradores. E eu quero compartilhar 4 deles que eu descubro nesse texto, e que vai ser projetado aí. Primeiro deles, os verdadeiros adoradores, eles sempre priorizam a Deus, coloca a Deus em primeiro lugar. Diz o texto que esses homens saíram de uma terra distante, não é? Com qual propósito? Propósito exclusivo de adorar o Rei, de adorar a Jesus. Amados, quando nós pensamos em viagem, e principalmente naquela época, eram viagens que levavam meses, não é? Hoje nós estamos aí
na época do tudo pronto, tudo rápido, né? E quando pensamos nesses cenários bíblicos, às vezes foge um pouco a percepção, mas eles se colocam a fazer uma viagem que duraria meses, porque havia uma prioridade, havia um desejo, havia a presença ou o desejo maior de Deus estar em primeiro lugar naquele momento na vida deles. Priorizavam a Deus. Nós não conseguiríamos nunca sermos verdadeiros adoradores se o Deus que nós adoramos não ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, o centro do nosso ser. Todas as coisas ao nosso redor tinham que ser adicionadas ao ponto principal, o ponto central, que é a soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre a terra. Deus em primeiro. Ou seja, como eu costumo dizer, primeiro Deus, depois eu. Não é? Primeiro Deus e depois eu. Quando eu percebo no mandamento maior, quando os judeus perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento mais importante? Jesus responde àqueles que lhe perguntaram naquela época, citando lá em Marcos, por exemplo, no capítulo 12, versículo 29 e 30, acerca do maior mandamento. E o que ele diz lá? Está projetado aqui para você acompanhar. O mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Então, se a gente quisesse, como Jesus exatamente fez, resumir toda a lei, todos os profetas, todo o Antigo Testamento, ele resume em 2 mandamentos. Esse, o central e principal, e o outro que caminha ao lado dele é amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo como a nós mesmos. Mas neste primeiro, ele diz, aqui reside toda busca, todo conhecimento, todo esforço. Amar o Senhor Deus com inteireza de alma. Neste todo, amado, não sobra espaço para outra coisa. É todo o coração, não vai caber uma paixão que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Não cabe, mesmo que seja uma paixão ou um amor saudável. O amor pelo pai, pela mãe, o amor pelos nossos filhos, que são as forças relacionadas aos sentimentos do amor, talvez mais profunda, não é? Tem gente que daria a sua vida para salvar o seu filho sem pensar 2 vezes. Eu acho que a maioria faria isso, não é verdade? Se tivesse que escolher entre partir o filho ou partir a sua vida, você escolheria partir o seu filho, partir a sua vida, é lógico, sem dúvida alguma. É como aquelas orações de mãe, quando o filho está doente, e no desespero fala, Senhor, que isso venha em mim e não nele. Qual foi a mãe que já orou assim? Algumas, não é? Mesmo em pequenas coisas, numa febre alta que não quer passar, a mãe lutando, ela clama e diz, vem para mim essa febre, vem em mim isso. Mas nada substitui este mandamento. E talvez essa seja a maior dificuldade nossa, inteireza de coração. Colocar todo o ser, toda a alma, toda a força. Gente, é toda a força. Toda a força fala de um momento desde a sua juventude que se estende por toda a tua vida. Porque há sempre aqueles que dizem, é cedo demais para servir a Deus, não é? Não é cedo demais. Servir e amar o Senhor deveria ser com toda a sua energia, com toda a juventude, com toda a força possível. E sinceramente, amados, nós não vamos prestar nunca uma verdadeira adoração se Jesus, o Senhor, não for o centro da nossa existência. Bispo, como é que eu faço para alcançar isso? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos da graça de Deus. Na nossa humanidade, eu diria impossível. Com todas as letras, impossível. Mas através da graça e da presença do Espírito em nós, nós podemos sim amar a Deus sobre todas as coisas.
Verdadeiro adorador só é possível quando Deus está no centro da sua vida. Aqueles homens tinham isso em mente porque perderam todas as outras coisas, ou pelo menos abriram mão de todas as outras coisas para realmente prestar uma adoração de todo ser. Sabe, amados, é inevitável perder alguma coisa quando se quer colocar Deus em primeiro lugar. Se você não está disposto a abrir mão de nada, dificilmente Deus vai ocupar o primeiro lugar. Para que Deus ocupe o primeiro lugar, algumas coisas têm que ser perdidas, deixadas ou abandonadas. Segunda coisa que eu percebo nessa atitude destes magos em prestar uma adoração a Deus, que fosse verdadeiramente uma adoração em espírito e em verdade. Eles estão sempre dispostos, o verdadeiro adorador está sempre disposto a pagar o preço que é necessário. O preço que é necessário. Diz o texto que esses homens saíram do Oriente para Jerusalém. Viagem talvez de 6 meses, nos meios de transporte possíveis na época. Eles saíram do Oriente e foram até Jerusalém para prestar uma adoração. Meu querido, verdadeiro adorador tem que estar sempre disposto a pagar o preço necessário. Às vezes eu ouço de irmãos teológicos que às vezes usam de textos, na verdade, para esconder uma deficiência que precisa ser curada, sarada e não encoberta, né? Então a pessoa fala, não, mas eu adoro a Deus do banheiro da minha casa. Mas eu também posso adorar a Deus do banheiro da minha casa. Principalmente se o banheiro fosse o único lugar que eu estivesse, preso no banheiro. Se eu estivesse preso no banheiro, eu ia adorar a Deus do banheiro. Mas como eu não estou preso no banheiro, graças a Deus por isso, amém? Posso ouvir amém? Preso no banheiro é muito ruim, gente. Então, como eu sou um ser livre, eu não preciso somente adorar Deus no banheiro, e eu muitas vezes vou ter que pagar alguns preços para adorar Deus de forma melhor, mais abrangente, mais envolvente. Amados, os grandes avivamentos e experiências de pessoas que tiveram uma manifestação de Deus sobrenatural sobre as suas vidas, a maioria delas não aconteceram dentro de um banheiro. Não estou dizendo que não possa acontecer dentro de um banheiro. Eu vi um testemunho de uma pessoa que eu passei a apreciar muito, o nome dele é Paulo Mazzoni, um pastor de Belo Horizonte, da primeira igreja batista. E a história dele, do momento que ele foi avivado, batizado com o Espírito, como queiram chamar, é um testemunho de encher os olhos. Nós estávamos num congresso lá do Luciano Subirá, em Curitiba, e ele foi um dos pré-letores daquela noite, e ele contou o testemunho dele. Ele tinha uma igreja, a igreja estava praticamente falindo, a igreja estava totalmente desanimada, as pessoas saindo da igreja, a membresia, em vez de crescer, diminuía cada dia, e a coisa foi se agravando, e ele é muito engraçado, ele diz assim, ao ponto de alguns membros chegarem nele e falar assim, ô pastor, nós estamos saindo da igreja, nós vamos para a igreja X, vem com a gente. Aí ele falou assim, não, mas eu sou pastor da igreja. Eu falei, então, mas daqui a pouco o senhor vai ser o último a apagar a luz, vem com a gente. Ele chegou num ponto tal em que ele viu realmente o seu ministério ruir. Até que Deus usou uma cunhada dele que comprou uma passagem de avião e falou assim, olha, estou comprando essa passagem para você ir num congresso nos Estados Unidos, onde está acontecendo um mover de Deus sobrenatural. E é lógico que ele conta o testemunho cheio de detalhes, que ele resistiu tudo aquilo, porque era um congresso daqueles canela de fogo mesmo, sabe? Daquela coisa de rodopiar, de cair, de rodar, e a coisa era nesse nível. E ele era mais conservador, ele falou, eu não vou neste lugar. Até que então, foi convencido a ir, e ele vai para os Estados Unidos para esse congresso, e lá ele teve um encontro com Deus que transformou a sua vida e o seu ministério radicalmente. É lindo o testemunho, ele conta que uma velhinha, uma senhora bem idosa, orou por ele. E ele estava no congresso resistente àquele mover todo, ao ponto de ele não querer que ninguém ore por ele.
Mas ele disse que viu aquela velhinha e falou assim, ela deve ser inofensiva, vou deixá-la orar. E diz que essa senhora então pôs a mão sobre ele. E ele conta no testemunho que ele levou como se fosse um coice. E ele foi lançado longe, caiu no chão. E ali a sua vida foi transformada, ele foi revestido com poder. Hoje ele tem uma igreja em Belo Horizonte com milhares de pessoas. O seu ministério fez alianças, se expandiu em vários países. É uma bênção de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Não poderia ter recebido este poder, essa unção, no banheiro da casa dele? Mas aqueles que querem Deus, eles estão sempre abertos e dispostos a pagar o preço necessário. Ele teve que ir lá naquele lugar, e foi lá que Deus usou, porque a fé exige ação. Eu tenho dito isso com bastante frequência, a fé exige ação. E você não será verdadeiro adorador se você não tem disposição de pagar nenhum preço. De pagar nenhum preço. Vai ter um congresso lá, mas eu adoro de casa. Mas tudo você faz de casa. Você não entende que existem momentos e lugares que Deus quer te levar. Deus falou com Moisés, mas falou, Moisés, sobe o Monte Sião. Não poderia falar com ele lá embaixo. Não, falou, sobe lá em cima, eu vou falar com você lá em cima. E a gente vê essas passagens bíblicas e não perde a dimensão da dificuldade, amados. Leva horas para subir lá em cima. Não é fácil subir. E por que Deus pede isso? Não sei. Eu só sei que verdadeiros adoradores estão sempre dispostos a pagar o preço necessário. Aonde que é? Onde que está? Como que eu faço para ir? Às vezes nós temos dificuldade de vir à igreja, né? Dificuldade para se locomover com um veículo nosso, que é só ligar, montar e já está num segundo aqui. E esses magos do Oriente fizeram uma viagem de meses para adorar ao Senhor Jesus. Amém, meu querido? Verdadeiro adorador, coração disposto. Aonde que é? Eu vou sim. Eu quero estar lá. Eu quero estar junto. Eu quero buscar junto. Eu quero receber junto com os irmãos. Terceira coisa que eu aprendo com esses magos é que para ser verdadeiro adorador, nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Neste primeiro versículo, segundo, já diz exatamente sobre isso. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde está quem? O recém-nascido. Nada contra, amados, nós adorarmos a Deus também pelos seus feitos. Isso é verdadeiro, né? Deus opera grandes coisas e nós vemos as suas maravilhas e também prestamos a Ele adoração pelaquilo que Ele faz parte também. Mas a perfeita adoração sempre tem que brotar de quem Deus é e não daquilo que Ele pode fazer. Esses magos vieram adorar um recém-nascido. Não havia multiplicação de pães ainda. Não havia milagres ainda. Os cegos não estavam enxergando, os coxos não estavam andando. Jesus não tinha feito ainda nada. Era apenas um bebê recém-nascido. E alguns teólogos acreditam que já tinham se passado aí uns 6 meses do seu nascimento, e talvez eles já estavam morando em uma casa naquela região, não estava mais naquela estrebaria onde Jesus nasceu. Mas Jesus ali não tinha nada a oferecer. O verdadeiro adorador adora pela essência de quem Deus é. Amém, igreja? E aí, amados, receber é simplesmente uma consequência. Receber é algo que vai acompanhar a vida daquele que adora a Deus, porque Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Salvador, Criador, Ajudador, Deus Todo-Poderoso. E como disse Jesus no maior mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Aleluia! Ele é o único Deus. Portanto, meu querido, adore a Deus pelo que Ele é.
Não dependa de você receber alguma coisa, não condicione nada com relação a isso. Ah, se Deus fizer, então eu vou fazer tal coisa. Os piores condicionamentos com relação à vida espiritual, na minha opinião, são esses. Se Deus me der, então eu darei. Se Deus fizer, então eu pago uma promessa, eu vou não sei aonde, eu subo a escada de joelho. Tudo condicionado a um fazer de Deus. Não é? E Deus deixou de ser o Senhor e passa a ser aquele que faz, aquele que serve, aquele que dá. Se o Senhor der, então eu canto uma musiquinha. Se o Senhor der, eu vou abrir minha boca hoje no culto. Não vou ficar como uma múmia paralítica, não. Eu vou cantar um pouquinho. Não. Eles viajaram muito, porque a adoração era para alguém que ainda não tinha feito nada, mas havia nascido o Rei dos judeus. Aleluia. O Rei dos judeus. Ao ponto de incomodar Herodes, ele fala: opa, nasceu um concorrente. Chamou os sacerdotes, chamou os levitas, falou assim: onde que haveria de nascer o Cristo? Você vê, amados, que já havia uma espera pelo Messias, havia uma expectativa naquela nação. Mas surpreendeu a todos, porque nasceu completamente sem honra. Nasceu completamente sem nenhum barulho, sem nenhuma festa. Nasceu o Rei, humilde para resgatar a humanidade. Eu adoro a Deus, porque Ele é Senhor. Tem coisas na minha vida que eu ainda não alcancei, meu querido, mas Deus continua sendo Senhor. E Ele vai receber a minha adoração sempre, porque Ele é Senhor. Tem adorado a Deus pelo que Ele é, meu querido. Cuidado para não entrar neste jogo barato de adorar ou fazer alguma coisa somente se Deus te abrir alguma porta. Ele é Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja todo louvor, hoje e para sempre, hoje e para sempre. Amém, igreja? Aleluia. Em quarto lugar, eu acredito que não tem como separar essas coisas. Um verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus com o que ele tem. Esse é um ponto importante da fé. Adorar a Deus com o que Ele tem, não somente com o seu corpo, não somente com um bom testemunho, mas com aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Diz o texto que aqueles magos foram, ao acharem o menino, se prostram diante dele, adora ele. Então, a segunda parte da adoração é a parte que eles oferecem alguma coisa. É a parte que mexe no bolso, é a parte que mexe num lado tão espiritual que muitas pessoas não se apercebem. Porque nós podemos medir o amor de alguém, podemos medir a intensidade de uma paixão, quando medimos a sua disposição em dar. A sua disposição em dar. Por exemplo, quando você presenteia alguém, você presenteia todo mundo de igual modo? Eu acredito que não. A não ser que você seja especial. Mas, por exemplo, você vai dar um presente a uma pessoa que te ama, que você ama muito, que está com você há muito tempo, que é a sua companheira ou o seu companheiro, a sua esposa, o seu esposo. Então você provavelmente prepara alguma coisa à altura do valor que essa pessoa tem. Não é assim? E quando você vai num aniversário de um primo distante, que você não via há muito tempo, você separa lá um presentinho. Vamos de Hering, né? Vamos de, sei lá as outras marcas aí, boas, mas não tão quanto algumas outras. Mas a nossa adoração, quando envolve dinheiro, é sempre um assunto muito delicado e muito controverso. Porque existe aqueles que fazem uma exploração espiritual em cima disso. E nós sabemos. E acondiciona tudo com relação ao dinheiro. Não é? E arrecadam muito. E tem muitas coisas, os seus templos são muito sofisticados, porque a arrecadação envolve uma quantia alta. Não quero entrar no mérito dessa situação,
Mas em contrapartida, meu querido, nós temos que fazer a nossa vida com Deus, a nossa adoração com Deus, realmente uma adoração em espírito e em verdade, e precisamos sim saber lidar com a questão do dinheiro. Precisamos saber sim até que ponto Jesus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Porque se a cidadão diz que é um verdadeiro adorador, mas na hora da oferta, na hora de contribuir, na hora que envolve um custo financeiro, ele nunca está, ele nunca dá, ele nunca contribui, dificilmente se encontrará neste coração um coração de um verdadeiro adorador. Esses magos deram ouro, incenso e mirra. Há alguns que acreditam que esses presentes foram uma provisão de Deus para o tempo em que Jesus permaneceu no Egito. Porque depois deste episódio, quem continuar lendo, vai ver que há a fuga para o Egito, pela ameaça de Herodes de matar o menino. E eles ficaram no Egito um bom tempo, até que este rei morreu. Jesus nos dá uma advertência muito séria acerca dessa questão financeira, amados. Eu quero que você realmente olhe para isso com aquele olhar clínico assim, deixa eu ver aonde que eu me encaixo nisso. Jesus fala do problema do senhorio que é dado ao dinheiro, e ele fala isso em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. É uma advertência muito séria. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras traduções está servir a Deus e a Mamon, que é um termo siríaco que significa ganho, por isso que foi traduzido aqui como dinheiro. Ninguém consegue servir a dois senhores. É a única parte na Bíblia em que é colocado em um peso igual o senhorio de Cristo e o senhorio do dinheiro, o poder que o dinheiro exerce no ser humano. Ei, amados, preste atenção nisso. Talvez a sua adoração pode mudar. Talvez a sua vida espiritual pode dar um salto se você entender essa questão do dinheiro. Ao mesmo tempo em que dinheiro não é problema, e é verdade, nós sabemos e conhecemos as Escrituras, que Paulo fala a Timóteo sobre o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Portanto, o dinheiro em si não tem problema nenhum. Ele não é um papel endemoniado. Não sai demônios daquela nota, nem daquela barra de ouro. Sim, o problema está sempre ligado ao nosso ser, ao nosso coração. Mas se o dinheiro tomar uma proporção grande no nosso coração, ele consegue roubar o senhorio de Cristo. E aí sim é algo muito perigoso para a sua vida espiritual. Vocês lembram da passagem que Jesus fala sobre aquela parábola do semeador? Parte da semente caiu entre os espinhos. Quem lembra dessa parábola? E quando ele vai dar a explicação sobre isso, né, os espinhos cresceram, sufocaram a palavra, ele então faz a aplicação dizendo, é lógico que a semente é a palavra de Deus, e a semente que caiu entre os espinhos são o quê? As riquezas deste mundo. O poder dessas riquezas, o desejo por tê-las, ele sufoca a palavra dentro do coração humano. Portanto, o amor ao dinheiro vai sempre trabalhar contra o senhorio de Cristo. E os verdadeiros adoradores são pessoas que adoram a Deus com tudo que são e com tudo que têm. O dinheiro não manda nessas pessoas. Elas fazem uso do dinheiro para a glória de Deus. O Donegá leu aqui hoje Provérbios capítulo 3, onde o Salomão escreve dizendo: honra o Senhor
Honra o Senhor com o quê? Com as suas primícias. Honra o Senhor com o seu ganho. O dinheiro, meu querido, pode se tornar um grande aliado na sua vida e se tornar uma bênção tal de te levar a um lugar em Deus que você verdadeiramente vai ser chamado de um adorador em espírito e em verdade. Mas o dinheiro pode ser um grande laço no coração do homem. E talvez a maior luta dos cristãos hoje é este equilíbrio entre ter o dinheiro e o dinheiro não ter você. Ter o dinheiro, mas o dinheiro não ser o Senhor seu. O Senhor seu. Interessante quando Jesus fala que lá no céu haverá ruas de ouro, não é? Quem já leu isso? Acho que até cântico tem, né? Ruas de ouro. E a gente fica imaginando como vai ser isso no céu, né? E às vezes eu imaginava essa questão da rua de ouro como uma coisa assim que Deus providenciou de lindo, de belo, para todos aqueles que ali vão estar. Sim, sem dúvida alguma, uma rua de ouro deve ser muito bonita. Mas você já olhou para um outro ângulo? A rua no céu vai ser de ouro. Ou seja, aquilo que os homens se matam e lutam para ter, lá no céu, vai estar debaixo dos nossos pés, vai ser pisado por nós. Ali o Senhor não será Mamon, o Senhor é o Deus eterno, todo-poderoso. Eu acho interessante também na igreja de Atos, que eles traziam as ofertas, diz lá o texto, e depositavam aos pés dos apóstolos. Não sei se o gasofilácio ficava aqui embaixo, mas é uma expressão interessante. O dinheiro era trazido aos pés dos apóstolos, que nos leva a administrar essa situação e ver que é exatamente isso que tem que ser. O dinheiro nosso tem que estar ao nosso serviço, não pode escravizar o povo de Deus. Posso ouvir um amém? Meu querido, se você é do Senhor Jesus e quer ser procurado por Deus como um adorador que adora em espírito e em verdade, você tem que vigiar essa área financeira da sua vida e colocar o dinheiro como servo seu. Eu sou dizimista, sempre fui, e já testemunhei sobre isso. E além de todas as coisas que diz respeito ao dízimo, das bênçãos, disso e daquilo, eu vejo o dízimo como algo que Deus colocou para disciplinar o nosso coração, para nos treinar a não nos apegarmos ao dinheiro. Porque se você consegue liberar parte do que você ganha, como é o caso do dízimo, a 10ª parte, e entregar aos pés do Senhor como oferta, como honra a Deus, você consegue dominar a força do dinheiro que exerce no mundo. Mas se você, meu querido, tem dificuldade para dar o dízimo, pode ser, não vou fechar essa questão, pode ser que o dinheiro tem sido um grande problema na sua vida. Um grande problema. Aqueles homens viajam meses para adorar Jesus, mas na adoração, eles colocam também parte daquilo que eles têm. Senhor, é ouro que eu tenho, eu quero presentear a Ti, Te dar a honra, porque o Senhor é digno de receber o melhor que eu tenho para dar. O melhor. Meu querido, preste bem atenção nisso. Como igreja do Senhor, nós temos liberdade para falar nisso, porque somos uma igreja muito equilibrada na questão financeira, não há apelos extremados, não há falsa teologia manipulada, mas ao mesmo tempo, não podemos incorrer no erro de se tornarmos avarentos e egoístas, porque fazendo isso, o senhorio de Cristo passa para uma outra coisa, e você se torna escravo sem perceber. Portanto, o verdadeiro adorador, ele também é um ofertante, é alguém liberal, é alguém que investe no reino, é alguém que vê as bênçãos do Senhor, mas tem o foco certo. Por que é que Deus está me abençoando? Por que é que eu estou tendo em abundância? É porque eu sou bom? É porque o meu trabalho é maravilhoso? Pode até ser que você seja bom, e pode até ser que você trabalhou muito, mas eu vou te dizer uma coisa com toda certeza: se Deus não abençoar, em vão
é a nossa labuta e o nosso trabalho. É em vão. A prosperidade tem a bênção de Deus, tem a mão de Deus, meu querido. Ou existe também prosperidades que nós conhecemos, que tem a mão do inferno, para roubar, para matar, para destruir, tirar o coração do homem da presença de Deus. Mas para os seus, eu estou ministrando para os seus. Se Deus tem te abençoado, meu querido, fica atento a isso. Não deixe o dinheiro se tornar senhor da sua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus anseia de encontrar homens e mulheres que o adoram verdadeiramente. E aqueles homens, que nós não sabemos exatamente, vamos chamá-los de sábios. Eles deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E há alguns teólogos que acreditam que ali também há um ponto profético, até mesmo nos presentes. Ouro é dado ao rei como tributo ao rei. E Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O incenso era usado para adorar a Deus. Então, ao dar o incenso, ele estava dizendo: este menino não é somente o rei de Israel, ele é o rei de toda a terra, ele é Senhor, ele é Deus. Em terceiro lugar, na mirra, é indicado que ele também seria homem e passaria pela morte, pois a mirra era usada no embalsamento das pessoas que morreram. Portanto, até nos presentes, há uma grande lição. Ao nosso Rei seja a honra, ao nosso Deus eterno e único seja o louvor, e ao Deus que se fez homem, Jesus o Salvador, seja o dobrar dos nossos joelhos, conforme a palavra de Deus nos ensina que toda língua confessará, e que todo joelho se dobrará, diante de Jesus, o Senhor dos senhores. Aleluia! Vamos aproveitar este tema de adoradores, e adorar a Deus mais uma vez com este louvor. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade, meu querido. Abra o seu coração, abra a sua boca. Essa letra é muito conhecida, pode até ser reprojetada novamente aqui, mas me incomoda demais quando eu vejo gente que não canta, gente que não louva. E é lógico que adorador não é só cantar na igreja, mas cantar na igreja também é adorar a Deus. Você canta um sertanejo que dá gosto de ver, mas quando está aqui para adorar a Deus, a sua boca parece um túmulo. Abra a tua boca, amado. Ninguém está preocupado se você está afinado ou desafinado. Nós somos adoradores e não cantores. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor mais uma vez nessa manhã. Aleluia. Eu canto
somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti. Eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor, 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 pois teu nome é santo, santo, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e te glorificamos, porque Tu és Deus. Sempre, sempre, e para todos sempre, Tu és Senhor dos senhores. Aleluia. Nome é santo, santo, Senhor, pois teu 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 nome é santo, santo, Senhor. Aleluia. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Seu Espírito Santo,
esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Aleluia.